Olá, bem-vindos à segunda parte do vídeo da primeira aula do terceiro bimestre. Vamos rapidinho para a gente não ficar com o vídeo muito longo, tá? Continuar esses exercícios. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma procurada, que esse já é o segundo. Então vamos lá, a partir do gráfico abaixo, escreva a função horário da posição para um móvel que executa um movimento uniforme. Essa função horária da posição é essa função aqui, ó. S é igual a S0 mais V vezes T. Tá? Sorvete. Pensa assim que fica fácil de lembrar. E a gente vai trabalhar com a fórmula da velocidade, que é o deslocamento e a variação do tempo, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço para saber qual é o espaço final e qual é o espaço inicial? Ele está partindo aqui de 50, no sentido contrário, aqui é o referencial, no caso do espaço, e está diminuindo, né? Então, ele chega até aqui no ponto zero, no espaço zero. Então, eu tenho que o espaço final é zero e o inicial é 50. Já o tempo é o contrário, ele estava aqui parado e aí depois de 10 segundos foi que ele chegou nessa posição, né? Então, é 10 menos zero. Então, aqui eu tenho menos 50 sobre 10, isso aqui é igual a menos 5. Qual é a unidade? Metros por segundo, tá? É o que está indicando ali, metros por segundo. Agora é só a gente substituir aqui, gente. A gente não pode substituir o S, porque é a posição, e nem o T, né? Porque é a função horária. Então, eu tenho que S vai ser igual ao S0, que é 50. A velocidade é menos 5 vezes T. Acabou. Essa é a nossa função, tá? A função que descreve esse gráfico aí. E aí, vamos lá, o próximo. Também é bem simples. Um móvel com velocidade constante igual a 20, deixa eu colocar aqui, ó, velocidade. Parte da posição 5. Então, essa é a posição inicial. Em uma reta numerada. Então, vamos lá, a gente tem aqui a reta. Vamos supor que ela comece do zero, mas ele partiu aqui da posição 5 e foi no sentido da reta, olha, e anda de acordo com o sentido positivo da reta, tá? Então, tá vindo para cá. Determine a posição do móvel após 15 segundos de movimento. Então, tem aqui o tempo. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Então, gente, eu tenho aqui, ó, S é igual a S inicial mais VT, sorvete. S é o que eu quero saber, a posição final dele aqui, que eu não sei qual é, né? Após 15 segundos. Mas qual é a posição inicial dele? 5. Mais a velocidade, que é 20, vezes o tempo, que é 15. Preste atenção quando for substituir para ver se está tudo em metro por segundo, tá? Senão tem que fazer essa transformação. Se tiver, tranquilo, vamos lá. Então, aqui eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, tenho 5, 20 vezes 15, 300. E qual é o espaço final? 305 metros. Acabou. Só a aplicação da fórmula. Um homem sai da posição 15, espaço inicial, de uma pista de caminhada e anda até a posição, olha, aqui eu já tenho o espaço final, hein? 875 metros. Então, vamos lá. Ele saiu da posição 15 e ele andou até 875 metros, em uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Determine o tempo gasto para completar a caminhada. Gente, a mesma coisa. A gente vai usar a fórmula sorvete de novo, tá? Vamos usar a fórmula sorvete de novo, só que dessa vez eu tenho a posição final. Então, eu tenho que 875 é igual a 15 mais 2 vezes o tempo. Agora, eu quero descobrir qual é o tempo, tá? Isso aqui, gente, é a equação do primeiro grau, né? Lá em matemática, ó. 875 menos 15 é igual a 2t. 875 menos 15 dá 860.
Esse 2 está multiplicando, vai passar para cá, dividindo o 870, então 860. Então, o nosso tempo é de 430. 430 o quê? Segundos, né? Tá tudo aqui em metros por segundo. Alguma dúvida? A aplicação de fórmula de novo. E aí depois é só matemática, nem física tem, né? Vamos lá, gente. Considere 2 veículos deslocando-se em sentidos opostos em uma mesma rodovia. Um veículo... Então, calma aí. Vamos só botar aqui, ó, sentidos opostos, tá? Então, vamos lá. Um veículo tem velocidade escalar de 72 km por hora e o outro de 108 km por hora. Então, eu tenho esse veículo A aqui, que está andando a 72 km por hora. E eu tenho esse veículo B, que está andando a 108. Deixa eu fazer mais bonitinho. Pronto. 108 km por hora. E aí, um passageiro viajando no veículo mais lento resolve cronometrar o tempo percorrido até que os dois se cruzem e encontram um intervalo de 30 segundos. Então, eles se encontraram, vamos supor que tenha sido nesse ponto aqui, e esse ponto tenha sido 32 segundos, tá? E qual é a pergunta? Qual é a distância em quilômetro de separação dos veículos no início da cronometragem? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma transformação, porque aqui a gente está trabalhando em quilômetros por hora e aqui em segundos, certo? E aí, se a gente for transformar esses 30 segundos em hora, a gente vai ter que dividir por 60 e depois por 60 outra vez, tá? Ou seja, 3.600. Não vai ser um número muito legal da gente trabalhar. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai transformar primeiro o quilômetro em metro por segundo. E depois a gente transforma de novo em quilômetro, porque aí vocês vão ver que vai dar certo. Isso é experimentação, tá? Eu de cara aqui já pensei, ó, vou ter que transformar isso aqui em hora, né? Segundos e hora, vou ter que transformar. Mas para fazer isso, olha, de 30 segundos para eu transformar em hora, já começo que para eu transformar isso aqui em minuto, eu teria que dividir por 60. Né? Porque um minuto tem 60 segundos. E aí, para transformar em hora, eu teria que dividir de novo por 60. Mas como é que a gente transforma quilômetros por hora em metros por segundo? A gente faz 72 dividido por 3,6. E vai dar um número bonitinho, olha. 20 metros por segundo. Mesma coisa 108. 108 dividido por 3,6 também dá outro número bonitinho, redondinho, ó. 30 metros por segundo. Então é mais fácil, tá? A gente transforma ele em metro por segundo e depois a gente volta para quilômetros para dar a resposta. Por quê? Eu vou calcular primeiro a distância de A até esse ponto aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui distância de A. Pode ser o espaço também, tá? A distância vai ser a velocidade vezes o tempo. Então a distância de A fica 20 vezes 30. Dá quanto? 600 metros, tá? E a distância de B? A distância de B vai ser a velocidade do B, que é 30, vezes o tempo, que também é 30, que vai dar 900 metros. Então, vamos lá. De A até esse ponto, foram 600 metros. E de B até esse ponto, 900 metros. Eu quero saber a distância toda, o que eu faço? Eu somo isso aqui. Então, eu tenho 1.500 metros. Ah, mas a resposta está em quilômetro. Sim, mas agora é só eu dividir essa resposta aqui por 1.000. E aí eu vou encontrar 1,5 quilômetro. Então, fica bem mais fácil. Mas, quem quiser, gente, pode fazer isso aqui, tá? 30 dividido por 3.600, tá bom? Que aí vocês vão encontrar o tempo e aí vai multiplicar. 72 vezes o resultado, 108 vezes o resultado, soma e vai achar 1,5 quilômetros. Não é a maneira mais fácil, mas vocês podem fazer assim. Vamos para o próximo. Deseja-se fazer uma viagem de 90 quilômetros de distância
Então, esse aqui é o espaço, né? Com a velocidade média de 60 km por hora. Um veículo percorre os primeiros 30 km. Então, vamos lá, calma aí. Vamos pegar aqui, olha, fazer bem grande. Vai começar daqui desse ponto, 0, tá? E aí vai ser numa velocidade de 60 km por hora. E ele quer percorrer essa viagem toda aqui, ó, até aqui chega 90 km, tá bom? Então, vamos lá. O veículo percorreu os 30 primeiros quilômetros, vou colocar como se fosse aqui o 30, tá? Vamos ver o que aconteceu, em quanto tempo. Em um intervalo de 30 minutos. Então, tá aqui, ó, ele colocou 30 minutos, mas ele também colocou que é 0,5, tá? Já fez essa mudança aí pra gente, né? Já fez essa transformação. Assinale a alternativa que mostra o tempo restante para o motorista terminar o percurso, a fim de que ele mantenha a velocidade média desejada. Tá, então ele tem que manter essa velocidade média e eu quero saber o tempo que ele vai levar. Então, olha, eu vou olhar essa variação aqui. Ele já andou 30, né? Agora eu tenho dos 30 até 90, faltam quanto? Faltam 60 quilômetros, certo? Então, vamos lá. Eu tenho que o tempo vai ser igual a nossa distância dividido pela velocidade, que é igual a 1 hora. Então, tá aqui. Vai levar o quê? 1 hora, tá bom? Bem simples, gente. Se vocês desenham, fica bem fácil, né? Sai bem fácil isso aqui. Na verdade, vocês poderiam fazer até uma regra de 3, caso vocês lembrem, né? Então, ele levou 30 quilômetros para percorrer. Ele percorreu esses 30 quilômetros em 30 minutos, né? Ele falta percorrer quanto? Falta percorrer 60 quilômetros. Então, quantos minutos ele vai levar? Gente, se daqui para cá eu dobrei o quilômetro, eu tenho que aumentar o tempo também. Tem que dobrar o tempo, né? Eu dobrei a distância, então vai ser o dobro de tempo, já que a gente está numa velocidade constante. Então, vai ser 1 hora. Então, é bem simples de vocês pensarem nisso aqui, não precisa nem entender de física, né? Só vocês olharem, é raciocínio lógico. Um trem necessita completar uma viagem de 400 quilômetros em um tempo máximo de 4 horas. Então, vamos lá, gente. Eu tenho aqui, olha, ele vai partir de 0 e vai chegar aqui em 400 quilômetros. E ele tem que fazer isso tudo em 4 horas, tá? E a velocidade dele é constante em 80. Só que após 30 minutos de viagem, um momento aqui que eu não sei quantos quilômetros foi, mas após 30 minutos de viagem, o trem quebrou e ficou 30 minutos parado. Então, vou só relatar aqui para a gente não esquecer que ele ficou 30 minutos parado, para a gente não esquecer desse tempo perdido, tá? E aí eu não sei quanto ele andou aqui, né? Determine a velocidade média que o trem precisará desenvolver no restante do trajeto. Tá, eu quero saber a velocidade média aqui, porque não vai poder mais ser de 80 km, ele vai ter que ir mais rápido, já que ele tem que chegar em no máximo 4 horas. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual foi essa variação aqui, né? O quanto ele andou até ele parar, tá bom? Então, vamos lá. Eu tinha uma velocidade. Vou usar essa fórmula aqui, gente, só para lembrar vocês, tá? Eu tinha uma velocidade de 80 km por hora e aí eu andei por 30 minutos. 30 minutos é a mesma coisa que 0,5, tá? Meia hora, tá? Então, 0,5. Então, o meu espaço foi é só multiplicar 80 por 0,5, 40 quilômetros. Então, aqui, olha, eu cheguei em 40 quilômetros. Significa que esse espaço aqui que está faltando é de 360 quilômetros, tá bom?
Então, agora eu tenho... Se antes eu tinha 4 horas, preste atenção. Eu já perdi 30 minutos aqui nesse deslocamento, mais 30 minutos parado. Ou seja, eu perdi 1 hora. Para fazer esse deslocamento aqui agora, só me restam 3 horas, certo? 30 minutos eu já gastei me deslocando e perdi 30 minutos parado. Então, das 4 horas que eu tinha, agora eu tenho 3 horas no máximo. Então, qual é a velocidade? A velocidade vai ser 360 dividido pelas 3 horas que me restam, que vai dar 120 km por hora. Tá bom? Então, sempre que puder, vocês façam um desenho para ficar mais claro. Escrevam todas as informações do jeito que eu estou fazendo para ficar mais claro para vocês. E aí, ó, um spoiler da próxima aula, que é a dilatação do tempo e a contração do espaço, aula 2 lá do Aplique-se, e nos vemos lá.